Avatar, a lenda de Aang. Provavelmente você já ouviu falar desse nome assistindo ou não essa série. Pelo menos uma vez na vida alguém te falou ou você já ouviu esse nome em algum lugar. Seja uma conversa aleatória que você nem está participando, ou na televisão, ou nas redes sociais, ou em qualquer outro lugar. Você, uma vez na vida, pelo menos já ouviu essa frase: Avatar, a lenda de Aang ou só Avatar. Mas assistindo ou não, praticamente todo mundo conhece essa história. É um garoto de 12 anos capaz de dominar os 4 elementos naturais do mundo: água, terra, fogo e ar. E esse mesmo garoto precisa acabar com a guerra que a Nação do Fogo criou. Uma das 4 nações desse mundo, que tem a tribo da água, o reino da terra, a Nação do Fogo e o nome do ar. E essa guerra foi causada pela Nação do Fogo e esse garoto precisa acabar com essa guerra. E, bom, eu acho que aqui todo mundo conhece. Até aí, tudo bem. Mas por que eu tô começando um vídeo desse jeito? Não do jeito que eu começo. Bom, porque eu preciso falar de como Avatar, a lenda de Aang, mudou e continua mudando a minha vida. Então, cara, já deixa seu like e sem mais enrolação, vamos entender isso junto comigo. De como Avatar, a lenda de Aang, mudou a minha vida. Imagina só, um garoto ali, uma criança aleatória, procurando só um desenho qualquer pra assistir, só pra passar um tempo, né? Entre os anos de 2018, 2017, 2019, por aí. Eu não lembro exatamente qual ano era. Bom, se você deve estar se perguntando qual era essa criança era eu, o críticozinho do passado, que na busca de um simples desenho, encontrou algo que parecia interessante. Mas essa criança aleatória ainda não sabia que esse desenho ia mudar a vida dela de uma forma que nunca tinha visto antes. E esse desenho era Avatar, a lenda de Aang. Bom, de primeira vista, assim, só bater no olho, parecia um desenho bem interessante. Uma proposta legal, que realmente é um desenho bem interessante. Com um enredo simples. Um garoto de 12 anos que tem que aprender em menos de um ano a dominar 4 elementos e precisa acabar com uma guerra neste meio tempo. Interessante. Então, bom, cliquei para assistir. O primeiro episódio já foi, depois outro e mais outro. E quando viu, a primeira temporada inteira já tinha acabado em um piscar de olhos e não tinha passado nenhuma semana direito. E essa criança aleatória tinha achado esse desenho incrível, simplesmente maravilhoso. Incrível, um dos melhores desenhos que ela já viu na vida. Então chega na segunda temporada, onde ele conhece uma das personagens femininas favoritas dele, a Toph Beifong, uma dominadora de terra, que obviamente a personagem feminina favorita da nossa queridíssima, do nosso queridíssimo protagonista aqui dessa história. E quando ele menos espera, a sua temporada preferida já havia acabado. E o que essa criança achou? O melhor desenho que ela já tinha visto na vida. Ela nunca tinha visto um desenho tão incrível quanto esse. Ela estava fascinada. Eu não queria saber de Backyardigans, de Freakazoid, He-Man, de Thundercats. Não queria. Nem de Bob Esponja, nem de nada. Só de Avatar, a lenda de Aang. Então, temporada 3, onde as coisas começaram a ficar mais sérias. A batalha final contra o Senhor do Fogo, a redenção de Zuko, a luta do Zuko e Katara contra a Azula. Com certeza a temporada mais eletrizante e contagiante que o nosso queridíssimo aqui protagonista já viu. E o final, ele nem gosta de lembrar desse final. Sempre que ele lembra da última cena do último episódio, caem lágrimas. Ele não gosta de lembrar daquela cena, desperta um sentimento nele. E lembra da primeira vez que ele assistiu aquela cena final, a única coisa que ele sentiu foi lágrimas. Lágrimas. A única coisa que ele sentia escorrendo no seu rosto. Somente lágrimas. Mas não lágrimas de tristeza ou lágrimas de decepção, mas sim lágrimas sabendo que aquele sentimento que Avatar, a lenda de Aang, trouxe para ele nunca mais iria voltar. Aquele sentimento que ele sabia, no fundo, que nenhuma outra animação despertaria esse sentimento nele. Ninguém nunca, jamais vai conseguir tirar dele o que já foi tirado em Avatar. Mesmo se ele assistisse a série mais uma, duas, três, cinco, infinitas vezes, nunca mais ele iria sentir aquele sentimento de admiração
e de paixão que nunca tinha sentido antes por uma animação e que nunca sentiria de novo por muito e muito tempo ou até para sempre. E bom, depois disso, por mais que aquela criança aleatória havia aprendido lições para levar a sua vida inteira, ainda assim era só uma criança muito burra, aliás. Então essa criança burra ficou horas, dias, semanas procurando sinais, fontes, indo fundo na internet onde ele nunca tinha ido antes, tudo para ver se haveria uma quarta temporada daquela série que ele tanto amou. Mas como eu falei, era uma criança burra e ele não tinha noção que essa série era de 2007 e eles já estavam em 2018, 2019 e essa temporada nunca iria chegar. Bom, depois disso, chegamos em 2021, época de pandemia, 2, 3 anos sem Avatar. Na época de pandemia, ficava trancado em casa, né? Todo mundo lembra daquela época de terror. E bom, nesses anos de Avatar, o que aconteceu? Vazio. Era a única coisa que ele sentia nesses anos sem Avatar, sem nenhuma outra animação tão incrível quanto aquela. E obviamente, no tédio da pandemia, ele havia assistido vários e vários desenhos que ele já tinha visto, desenhos novos, o Espetacular Homem-Aranha, Thundercats, He-Man, Freakazoid, desenhos antigos, desenhos novos, filmes antigos, filmes novos, mas nenhum deles conseguiu despertar aquele sentimento que Avatar, a Lenda de Aang, tinha despertado nele. Até que uma vez, na sua cama, na pandemia, entediado pra caramba, triste por não saber que não havia nenhuma outra animação como Avatar, rolando os catálogos da nossa querida Netflix, se quiser me patrocinar, tô aqui dispostos, ele acha uma certa animação. Surpresa! Avatar, a Lenda de Korra, uma continuação do desenho que ele tanto amava. E na mesma hora parecia que aquele vazio tinha sido sumido, tinha sido desaparecido na hora. Na hora que ele bateu o olho e viu Avatar, a Lenda de, na hora ele ficou extremamente feliz e aquele sentimento parecia que tinha voltado, mas voltado como uma faísca. E bom, ele ficou tão feliz que Avatar, Lenda de Aang tinha uma continuação que ele nem hesitou. E obviamente clicou play. Primeiro episódio do segundo, quinto, fim da primeira temporada de Avatar, a Lenda de Korra. Bom, ele ficou fascinado. Ele achou a continuação de Avatar simplesmente incrível. Depois de tanto tempo ele sentiu de novo aquela sensação que Avatar, a Lenda de Aang, tinha lhe dado anos atrás. Mas obviamente não a mesma sensação, mas uma faísca, um foguinho daquela sensação. Mas o que ele não sabia é que aquele sentimento não duraria para sempre. Na verdade, ele iria embora muito mais rápido do que ele esperava. Então, que a segunda temporada de Avatar, a Lenda de Korra, começa. Um episódio atrás do outro e de repente, pum, fim da segunda temporada. Era uma segunda temporada muito boa, mas ele sentiu algo, uma sensação estranha dessa vez. Sentiu algo estranho. Não aquele sentimento que ele tinha sentido na primeira temporada, mas um sentimento de estranheza, entende? Sentimento de... parece que não é Avatar que eu tô vendo, entende? Um sentimento de estranheza. Parecia que algo estava faltando. Algo muito importante na série de Avatar. Mas bom, deve ser coisa da cabeça dele, não é? Então, vamos para a terceira temporada. 1, 2, 3, 5, fim da terceira temporada. De novo, ele sentia que algo de importante estava faltando. Ele não sentia. De novo, um sentimento de estranheza. Ele sentia no fundo que algo estava faltando. Algo muito importante. Parecia que algo de importante estava faltando nessas duas temporadas. Algo que não tinha na primeira temporada. Mas de novo deve ser coisa na cabeça dele. Na verdade ele sabia no fundo que estava faltando algo, mas ele não queria nem saber. Ele só queria saber da continuação de Avatar, a Lenda de Aang, daquela tão amada série. Então, última temporada, temporada 4. Decepção. É o que ele sentia. Aquilo não era Avatar. Nunca que aquilo era Avatar.
isso não era a série que ele tanto gostava na primeira temporada. Não era a mesma série da primeira temporada. Algo estava faltando e não parecia a mesma série. Ele terminou e falou: o que eu tô vendo? Ele não reconhecia o desenho. Ele não sabia que aquilo era Avatar. Então ele percebeu que aquele sentimento que a primeira temporada de A Lenda de Korra e a série A Lenda de Aang que tinham despertado nele havia desaparecido. Sumiu. Mas dessa vez ele tinha crescido. Ele aprendeu e entendeu. Mas continuou um pouco burro, disso de passagem. E ele entendeu uma coisa: nunca mais terá um desenho tão incrível como Avatar A Lenda de Aang, ou como a primeira temporada de Avatar A Lenda de Korra. Não importa quantas continuações crie, quantos desenhos novos venham à tona, quantas continuações, quantas adaptações de filmes, quantas séries live actions, ele sabia, nenhuma série vai chegar aos pés de Avatar A Lenda de Aang. Então chegamos em 2023, 2 anos sem Avatar, mas ele não estava com aquele sentimento de vazio, mas sim de gratidão por ele ter assistido aquela obra de arte. Isso provocou algo nele, sabe? Isso fez ele sentir algo, uma vontade de se expressar, de falar sobre essa série, de querer dizer o quanto essa série é incrível e quantas pessoas deveriam conhecer essa série. Até que ele conhece o filme Avatar, O Último Mestre do Ar, um filme que adapta diretamente a primeira temporada da série. Então ele olha para aquilo e fica: oh, parece ser legal. Então play e nojo, desprezo, decepção é o que ele sentia pelo filme. A única coisa que ele conseguia pensar era: como que uma obra tão boa como Avatar A Lenda de Aang tenha uma adaptação live action tão ruim, tão podre, tão pobre, tão infiel. Bom, depois disso ele quis procurar outras coisas, outros filmes, outras séries, várias coisas diferentes. E 2 anos depois chegamos em 2025, vendo 2 anos sem Avatar, mais 2 anos vendo coisas novas. Até que uma viagem que ele faz, ele vê algo que desperta aquele sentimento de novo. Aquele clássico sentimento que ele não lembrava como era sentir. Mas quando ele sentiu, ele sabia exatamente o que era. 3 HQs de Avatar A Lenda de Aang. Ele nem pensou 2 vezes e compra logo as 3 de uma vez. Então ele lê as 3 e acha simplesmente os livros extremamente incríveis. Isso desperta algo de novo nele, despertado em 2023, uma vontade de se expressar, de querer falar sobre Avatar. Então ele continua sentindo aquela vontade de querer falar de Avatar, não só de Avatar, mas dos seus gostos em si, sabe? Sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Eram coisas que ele gostava e ele tinha a estranha sensação de falar isso por horas, né? Falar sobre isso por horas sempre quando alguém perguntava. Sempre que alguém perguntava era uma chatice porque tinha que ouvir horas e horas sobre vários assuntos que ele gostava. Cara, então ele pensou algo. Um lugar que ele possa falar sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais sem ter medo de ser julgado. Um lugar que ele possa falar tudo que ele gosta, todos os seus gostos, e ainda assim encontrar pessoas que gostam do mesmo gosto que ele e até fazer amizade nessa plataforma. Bom, esse lugar era o YouTube. Cara, ele estava disposto a criar um canal próprio e falar sobre os seus maiores interesses. Então foi ali que o amante de Avatar, A Lenda de Aang, havia morrido. E ali havia nascido Um Jovem Crítico, o canal que podia falar sobre tudo que ele gostasse, principalmente de Avatar. Bom, o conteúdo dele não é 100% focado em Avatar, mas ele sabe, no fundo, que foi Avatar que começou tudo isso, que fez o canal, que criou os seus interesses. Avatar moldou parte da personalidade desse garoto. Mesmo não falando de Avatar todo o santo vídeo, ele sabe que Avatar que começou com tudo, seu canal, seus vídeos,
seu interesse, seus gostos e obviamente o seu canal e o público que ele tem hoje. Um público muito bom, diga-se de passagem. Então, Avatar, eu só tenho uma coisa para dizer a você. Muito obrigado. De verdade. Obrigado por tudo. Foi você que fez esse canal começar, que fez esses vídeos virarem realidade. Foi você que fez foi você que moldou parte da minha personalidade, que moldou parte dos meus gostos e muda também a vida de várias pessoas. Porque se não fosse você, canais na internet, páginas, fanpages, tudo isso não existiria. Então, tudo isso que você tá vendo aqui no canal Avatar Land Yang foi tudo graças a você. Então, obrigado por mudar minha vida e mudar a vida também de várias pessoas. Bom, provavelmente quem tá assistindo o vídeo vai me chamar de louco por estar agradecendo algo que nem existe. Mas, cara, se essas pessoas vivessem 1 ano, 2 anos da minha vida vendo como Avatar mudou minha vida, eles estariam agradecendo também, sabe? Então, Avatar, muito obrigado por mudar minha vida e por começar esse canal. Então, tamo junto aí. E, aliás, se você assistiu até aqui e também gosta de Avatar, muito obrigado, viu? Você também sabe do que eu tô falando, de como Avatar mudou a sua vida. Então obrigado a você que assistiu até aqui e viu como Avatar a Land Yang mudou a minha vida. Então, de novo, obrigado por assistir até aqui. Eu sou um jovem crítico. Tchau.